Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou Manuel Bufim e estou aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus ao seu coração. Eu gostaria de ler hoje em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Meu querido, eu gostaria de titular essa mensagem de hoje como sendo fé e razão. Nem sempre a fé e a razão, elas andam juntas. Às vezes, a fé, ela sobrepõe a razão. Em Atos 17 e 18, nós vemos uma história bem interessante. É um diálogo entre o apóstolo Paulo e alguns filósofos, os filósofos conhecidos como epicureus e estoicos. Olha o que é que diz lá. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com Paulo, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Se você ler essa história, se você for entender essa história, ela tem um cenário bem interessante. Paulo estava aqui conversando sobre o proceder da caminhada dos hebreus, dos judeus, até aquele momento, a formação deles como nação, o agir de Deus entre aquele povo. E enquanto estavam ali discutindo, Paulo chegou até a pessoa de Jesus Cristo. Ele estava mostrando ali que todas as profecias levavam a Jesus Cristo. E, no entanto, quando Paulo chegou no ponto onde dizia que Jesus ressuscitou, a partir daí, desse momento, os filósofos eles interromperam a conversa. Segundo eles, a ressurreição não faz parte da lógica, não faz parte da razão. Eles queriam andar sempre pela lógica, sempre pela razão. E Paulo entrou no assunto que envolvia a fé, a questão da ressurreição. Certo? Fé no sentido daqueles que não conseguiram ver, mas que ouviram falar da ressurreição, porque centenas de pessoas viram diretamente a pessoa de Jesus Cristo após a ressurreição, mas nem todos conseguiram ver. Então, para uns era questão de lógica, porque viram a Jesus ressuscitado, mas para uma grande maioria era questão de fé, a ressurreição de Cristo. Então, quando chegaram nesse ponto da ressurreição, eles pararam: não, vamos parar por aí, não queremos mais ouvir você sobre esse assunto, tá certo? Porque fugiu da lógica deles. O versículo 21 diz assim, ó: pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outras coisas não cuidavam senão dizer e ouvir as últimas novidades. Ou seja, isso mostra que esses filósofos eram pessoas que, de certa forma, eram desocupados, não tinham muito o que fazer, a não ser ficar nas praças, ouvindo as novidades e contando o que acontecia, o que deixou de acontecer e tal, tá bom? Então, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, quando esses homens ouviram Paulo falar da ressurreição, eles mandaram logo parar o assunto. Olha o que o versículo 31 diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, esse ponto da ressurreição foi um ponto crucial para que esses filósofos estoicos e epicureus abandonassem os discursos. Meu amado, minha amada, a vida, ela não é feita apenas de coisas lógicas. A vida não é como um cálculo matemático, onde tudo na equação tem que ter sentido. Porque se alguém introduzir num determinado cálculo um elemento, alguma coisa sem sentido, não faz sentido continuar aquele cálculo. A nossa vida ela não é um cálculo matemático exato. Às vezes Deus ele nos introduz em situações onde a razão não nos dá explicações. Não há explicações do tipo 2 mais 2 igual a 4. Não. A vida nos prega peças que muitas das vezes somente pela fé para sair delas. Em Lucas 10, 21, Jesus disse assim, ó: naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então, meu amado, minha amada, há coisas em que Deus ele não revelou aos que são considerados sábios, que são considerados entendidos, não no sentido de pessoas que buscaram conhecimento, mas no sentido de pessoas que são sábios, entendidos, no sentido de orgulho, que alojam para si um certo patamar de conhecimento, sabedoria, e esse conhecimento e sabedoria que ele aloja para si, o torna mais alto que as outras pessoas, ou seja, mais sábios, mais entendidos, ou seja, arrogância pura. Para essas pessoas,
Jesus, ele agradece ao Pai porque ocultou a revelação dessa palavra para essas pessoas, tá bom? Então Deus, ele tem um mistério com os simples, no sentido de humildade, não pessoas que não buscam conhecimento, porque buscar conhecimento é importante para nossas vidas, tá bom? O Senhor Deus, ele quer que nós sejamos pessoas entendidas. A Bíblia diz que muitas das vezes o povo de Deus, ele perece porque falta conhecimento. O Daniel, ele foi um homem que buscou muito conhecimento. Daniel era um homem entendido. Moisés também, ele conheceu bem as letras do Egito. Então, o povo de Deus tem que ser um povo entendido. No entanto, não devemos fazer do nosso entendimento, dessa grande vasta de conhecimento, algo que nos coloque acima das outras pessoas. Ou seja, deixar que a arrogância tome conta de nós. Nesse sentido, é que Jesus disse que ocultou o conhecimento das Sagradas Escrituras, da simplicidade dos céus, às pessoas que se consideram exaltadas em relação aos seus conhecimentos. Quando eu digo que nem sempre a fé e a razão andam juntas, isso não é regra geral. Em Romanos 12:1, Paulo disse assim, o mesmo Paulo lá da conversa com os filósofos, disse assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, ou com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo aqui, meus amados, está nos recomendando tanto a fé como a razão na hora de adorar a Deus. Devemos adorar a Deus por fé, mas de forma racional, sabendo o que estamos fazendo. Pela fé, Jesus disse em Mateus 7, versículo 24 a 27. Olha o que ele disse, ó. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, esse texto aqui, Jesus está mostrando que, pela lógica, quem constrói uma casa sobre a areia, a tendência é ela cair. E pela lógica, quem constrói uma casa sobre a rocha, a tendência é ela ser firme e permanente. Já pela fé, Jesus disse, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Meu querido, meu amado, busque ao Senhor Jesus, tanto pela lógica, como também pela fé. Tá certo? Jesus, ele tem algo especial para a tua vida. Ele quer te salvar. Ele não quer que você viva essa vida como uma folha solta, vagando por aí. Ele quer que você seja uma árvore plantada no seu jardim, no jardim do Senhor, que é algo que, pela fé, é eterno. Deus quer te salvar. Então, busque a Ele enquanto há tempo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, um grande abraço e até a próxima.